Oi, gente, então vamos aprender um pouco sobre os minerais. Dessa vez não teremos slides, não teremos apresentações, porque acho que eu não gostei muito do formato que eu estava usando, né? De fazer slides. Então vamos manter só eu falando e usando os materiais da professora como base. Então estou aqui usando materiais da professora Perla, Pise, o FTM e afins. Então tá, vamos lá. Sobre a questão de minerais. Ah tá, e algumas anotações minhas também. Minerais, né, nós temos ali, têm um alto interesse na nossa alimentação, porque são importantes para tudo. Então a gente depende de minerais, não em tantas quantidades, mas são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. Os principais que nós usamos e que vamos falar no dia de hoje: cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio, flúor, ferro, zinco, cobre, manganês, iodo, selênio, cromo e boro. Sobre os minerais, existem os macro e microminerais, que são classificados pelo seu armazenamento no corpo. Então, aqueles que têm um maior armazenamento, que é o cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloreto, magnésio, eles têm um alto armazenamento no corpo. Então, sulfuro. Ah, tá, sulfuro é enxofre. Enxofre também. Eles são bem armazenados no nosso corpo, então eles são os minerais macro minerais. Os microminerais, é, como os demais, né? Iodo, zinco, cobre, manganês, selênio, eles são mais não tão armazenados assim, o armazenamento deles é bem pequeno, então microminerais. A divisão deles também pode ser de acordo com a sua classificação. Então nós temos os macrominerais, que são os que nós necessitamos ali por pouco mais ou então no mínimo, de 100 miligramas por dia. Os oligoelementos, que também são chamados de elementos traço, eles são necessários, não em tão grande quantidade assim. A baixa quantidade deles já é o suficiente, mas eles são essenciais. Também tem os possivelmente essenciais, que a gente não liga muito, os tóxicos, que são os que fazem mal, e os inertes, que não estão nem aí. Macrominerais: cálcio, fósforo, potássio, sódio, magnésio. Oligoelementos, né, ou elementos traço: cobre, cromo, ferro, flúor, iodo, manganês, selênio, zinco. Possivelmente essenciais, a gente não liga muito, mas boro, estrôncio, germânio, lítio, níquel e rubídio. Os tóxicos que não devemos consumir: alumínio, arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio, inertes como prata e ouro. A classificação deles também pode ser pela sua atividade biológica. Então, temos ali os minerais, que eles são constitucionais. Deixa eu ver se tem falando sobre isso, acho que não. Mas enfim, os minerais, eles são os constitucionais, eles constituem partes do corpo, tipo estruturas. Já os eletrólitos, como sódio, potássio e fósforo, eles são mais importantes na questão de regulamento do sistema vascular, esses negócios aí. Oligoelementos. Não quero falar. Origem dos minerais, então, em questão de produtos alimentícios. Produtos adicionados de alimentos, ou então fortificados. Para poder dizer que um alimento ele é fonte daquele mineral, ele tem que ter concentração ali de 100 ml a 100 gramas, 7,5% em alimentos líquidos e 15% em alimentos sólidos desse mineral. Então, se tiver essa concentração nesse mineral, pode-se dizer que esse alimento ele é fonte desse mineral. Já para ele ser considerado como rico ou então alto teor, ele tem que ter ali 15% em alimentos líquidos e 30% em alimentos sólidos.
Isso de acordo com a sua composição, os valores de referência das RDAs. E é isso, olha só, acabou. Vamos falar então de cálcio e fósforo. Iniciando pelo cálcio, ele corresponde a 1 a 2% do nosso peso corporal, então ele está em alta quantidade no nosso corpo e ele é um dos minerais mais abundantes do nosso organismo. Cerca de 99% está nos tecidos ósseos e dentários, na forma de hidroxoapatita, que é o cristalzinho de cálcio que eu vou falar um pouquinho melhor. E os outros 1% está em fluidos corpóreos, então no sangue, plasma, etc. O organismo ele retém cerca de 22 gramas de cálcio, então para ter ali no sangue. Eu tenho aqui 50% do cálcio ele tá na sua forma ionizada, que é o cálcio 2+, cálcio mais, que é a sua forma bioativa. Os outros 40% estão ligados a proteínas difundíveis e 10% complexados com citrato e fósforo. A concentração dele depende de hormônios e também da dieta. Então, tendo ali os hormônios necessários, tendo uma dieta adequada, é o que vai ser responsável pela a concentração mantida do cálcio. Tá. Mineralização e estrutura óssea e a reserva de cálcio. Tá, sobre a mineralização, ele está em forma de cristais de hidroxoapatita na matriz de colágeno. Então, esses cristais, quanto mais densos, mais fortes são os ossos. Ou seja, esses cristais de cálcio formados com o cálcio, então quanto mais cálcio, mais forte eles vão ser, mais resistentes, então dando ali uma maior densidade para os ossos, maior mineralização. Os ossos e dentes fortes e rígidos, e também tem a dinâmica de ganho e perda. Essa dinâmica de ganho e perda, na fase criança e adolescente, tende a absorver mais, a aumentar e acumular composição de cálcio no corpo. Já na fase adulta, tende mais a manter essa quantidade. Já na fase da velhice, é quando começa a perder o cálcio. Então, uma perda e uma troca intensa. O fluoreto, vale ressaltar que ele ajuda a manter o cálcio, né? Então, ele impede a troca intensa nos dentes. No tecido ósseo também, ele é constantemente formado e destruído. Então, a todo momento, os ossos estão sendo destruídos e formados novamente. E isso faz com que tenha uma grande quebra de cálcio, né, e liberação para a corrente sanguínea, para ele poder ser reabsorvido. Então tá. Fatores que influenciam a reserva de cálcio. Então nós temos ali a exposição. A exposição solar, ela é bem importante porque ela aumenta a questão de vitamina D, né? A concentração de vitamina D. E a vitamina D, ela está diretamente relacionada à absorção do cálcio, porque quanto mais vitamina D e cálcio em mesma proporção, maior vai ser a absorção do cálcio, porque a vitamina D auxilia na absorção do cálcio. Ela também retém o cálcio, então impede com que ele seja constantemente liberado, então, e na sua destruição, então retém ali mais cálcio. Prática regular de atividade física, muito importante também, porque aumenta também a retenção de cálcio nos ossos e afins, ajuda a reter. A alimentação, a qualidade da dieta, ela
ela é muito importante justamente na ingestão do cálcio em si, também em quantidades normais de proteína, porque proteínas também retêm cálcio. Ah, vale lembrar que o que também influencia na reserva, só que agora de forma negativa, medicamentos, alcoolismo e afins. Pois fumo também. Fumo em quantidade de bebidas alcoólicas, eles esperem o cálcio, então tá escrito que expoliam. Mas eu acho que expelir era melhor. Enfim, não retém tanto cálcio, facilita a degradação, expulsa o cálcio do nosso corpo, álcool e fumo. E também alguns tipos de medicamentos, não são todos, né? Vai depender do medicamento que afeta diretamente o cálcio. E o estado hormonal, que também é muito importante. O estrogênio, ele é protetor do cálcio nos ossos. Alteração na concentração de cálcio no sangue, né, relacionada com a alimentação. Bem, hipercalcemia e hipocalcemia. Tá. Esses distúrbios de cálcio no sangue, eles não são tão comuns por conta da alimentação. Porque na alimentação a gente consegue muito cálcio, muitas comidas são fontes de cálcio, e precisamos de uma quantidade muito grande de cálcio. Então os alimentos eles são bem compostos por cálcio e de forma necessária. Então não é tão comum ter esses distúrbios, né, hipercalcemia ou hipocalcemia, por conta da alimentação, mas principalmente por distúrbios metabólicos e uso de suplementos. Então, eu tenho aqui alteração na concentração de cálcio no sangue raramente é pela alimentação, mas sim por doenças, medicamentos ou suplementação errada. Dessas nós temos a hipercalcemia, que eu já disse, que ela é o aumento de cálcio no corpo, ou seja, muito cálcio, causa hipercalcemia. Ela ocorre principalmente pelo uso excessivo de suplementos, e ela pode levar a sérias complicações. Principalmente de manifestações clínicas nós temos delírios, insuficiência respiratória, convulsões, coma e até a morte. Isso de forma aguda. De forma crônica, nós já temos ali nefrolitíase, síndrome de hipercalcemia e insuficiência renal com ou sem alcalose. Então pode ali gerar, independente, né, se tiver alcalose metabólica ou acidose metabólica, pode ter ali uma insuficiência renal. Isso de forma crônica. Já a hipocalcemia, que é causada pela insuficiência de cálcio, pouco cálcio, pode levar ali insuficiência renal, de deficiência de vitamina D, alcoolismo crônico, são como causas da hipocalcemia. Eu falei errado, insuficiência renal, eu tô falando muito errado. Insuficiência renal, falta de vitamina D e alcoolismo crônico são causas para hipocalcemia, ou seja, aumentam o baixo cálcio no corpo. Pode levar a alterações de funções na paratireoide, então complicações de hormônios da paratireoide, também manifestações clínicas como tetania, convulsões e morte. Tetania é as contrações do tônus muscular que dá... é muito bom. Morte também é muito bom. Funções. Várias funções que o cálcio tem para o nosso corpo, para conosco. Então, a excreção de hormônios, muito importante, ele ajuda ali na excreção de hormônios, também na ativação de enzimas e responsável também de estar na função enzimática, composição e fortalecimento ósseo, atuação enzimática em enzimas de quebra de vias, tendo conhecimento como emagrecer. Essa questão de
conhecido por emagrecer, o cálcio, é porque ele está presente ali em vias metabólicas de quebra. Então, quebra de lipases, quebra de lipídios, transformação de TAG para ácido graxo, também tem na de ação do glicogênio, né? Na via do glicogênio, quebra de glicogênio, perdão. Aí também, como eu disse, ativação de enzima, segundo mensageiro, função miocardíaca, ou seja, contração muscular, secreção de hormônios, principalmente a insulina, manutenção e integridade de membranas celulares, coagulação sanguínea, vasoconstrição e vasodilatação, formação de ossos e dentes, que é mais importante, né? Enfim. Ativação enzimática, eu já disse, né? Acúmulo de cálcio. Ele pode causar uma formação de placas ateroscleróticas em vasos sanguíneos. E isso devido ao avanço da idade. Com o avanço da idade pode ocorrer o acúmulo de cálcio. Então, em tecidos lesionados, pode causar placas ateroscleróticas e alguns tipos de granulomas ou cartilagens. Esse acúmulo não é proveniente de fonte alimentar, mas sim de fontes de disfunções orgânicas, ou então guiado por afinidade com proteínas. A absorção do cálcio, ela pode ser ali ativa na parte do jejum e do duodeno do jejum. O transporte ativo é aquele negócio, né? Depende de fatores, vai contra o gradiente de concentração e os outros fatores como proteínas e blá 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 blá. Então, absorção ativa pelo consumo baixo ou moderado. Já quando chega ali no ilho, ele já tem uma absorção bem mais não saturada para mais altos consumos, altas concentrações. A absorção é determinada pelo estado nutricional de vitamina D e pelo estado nutricional de proteínas, pois a necessidade de transportador proteico. Como eu disse, a absorção pelo intestino delgado, nos eritrócitos por bombas de cálcio, ATPase. pH do estômago também é importante, porque tem alguma coisa relacionada ao pH que ele influencia na absorção do cálcio. E, obviamente, vitamina D. Absorção e metabolismo. Calcitonina também é muito importante. Ela é alguma coisa. Acho que é alguma enzima aqui lá de dentro da célula do enterócito. Esse aqui vale lembrar. O baixo consumo de cálcio pode levar a uma baixa absorção, o que vai aumentar o PTH. Não lembro direito o que é PTH, então procure aí, eu não vou julgar isso como tão importante. Essa alta no PTH vai fazer com que os rins tenham uma maior reabsorção de cálcio nos tubos renais e fazendo também com que o intestino estimule a produção de uma coisa aqui muito grande que vai aumentar a absorção de cálcio, também fazendo com que os ossos aumentem a absorção de cálcio para manter a calcemia. A questão de o estímulo de produção de um negócio aqui para absorção de cálcio ajuda na restauração dos níveis de cálcio em minutos ou horas. Então, por ali alguns minutos, algumas horas, vai ter um equilíbrio na calcemia. Já o consumo inadequado a longo prazo vai fazer com que haja uma diminuição da massa óssea, causando ali uma osteoporose. A absorção, microclima ácido dessa parte do intestino é importante para a absorção. Então, fatores como pH, exposição à luz, consumo de vitamina D, gênero, idade, quantidade de cálcio nos alimentos auxiliam na absorção do cálcio. Aumenta a necessidade durante a infância, gravidez e lactação e também diminui a quantidade de cálcio
com a velhice. Excreção. A excreção, do cálcio, ela pode ali ser de forma da urina. A urina elimina ali mais ou menos 4 gramas de miligramas de cálcio por dia, cerca de 2% do cálcio sérico. Já usou 70% do cálcio é reabsorvido nos túbulos proximais, no rim, tá bom? Então é bem pouca a excreção do cálcio. Se acontecer com que tenha uma alta excreção de cálcio, pode suspeitar. Então, fatores que controlam o metabolismo renal do cálcio, ali o pH, o estado ácido básico, aumenta a excreção, inibindo a reabsorção. Hipercalcemia, aumenta a reabsorção óssea. Uso de diuréticos também aumenta a excreção. 90% do cálcio é eliminado pelas fezes, do cálcio não absorvido, então é excretado por vias endógenas. Já 10% do cálcio excretado é na urina em pequenas quantidades, também excretados pelo solo. Riscos do baixo consumo. Ele interfere no ganho de massa óssea na velhice, o que é um grande problema, já que, tendo um baixo consumo enquanto você é jovem, ele reduz a taxa do crescimento do esqueleto, o que vai reduzir com que haja um armazenamento na sua velhice. Sendo isso, vai significar que não vai ter um cálcio suficiente na sua velhice. Então, por isso que é importante ter um consumo quando jovem. Dietas hiperlipídicas e hiperproteicas atrapalham a absorção do cálcio também. Então, principalmente ácidos graxos saturados de cadeia longa, como manteiga, carnes gordurosas, diminui a absorção intestinal do cálcio, aumenta a excreção renal e aumenta a excreção fecal, com formações de algumas coisas aqui de cálcio. Já em dietas hiperproteicas, a proteína está ligada à absorção do cálcio, é muito importante, e também na formação óssea. Porém, dietas hiperproteicas, elas afetam negativamente a retenção do cálcio. Então, aumenta a excreção renal de carbono e citrato de cálcio, mobilizando então a neutralizar o pH ácido, ou seja, baixo pH, ou alto pH, né? pH básico atrapalha a absorção de cálcio. Interação com outros nutrientes é bem importante, porque o aumento da ingestão de cálcio ou de potássio diminui a excreção urinária do cálcio. Então, quanto mais potássio, menor a excreção urinária do cálcio. E também o aumento da ingestão de cloreto de sódio, ele aumenta a excreção urinária do cálcio. Por quê? A absorção do cálcio está diretamente ligada à absorção do do sódio. Então, se tem muito sódio, a absorção do sódio vai ser prejudicada, ou seja, do cálcio também vai ser prejudicada. Se tem sódio adequado, a absorção de cálcio adequada também. Fatores que diminuem a absorção, há um monte de ácido aqui, fítico, oxálico, cafeína, estresse, mobilização, medicamentos anticonvulsivantes. Já fatores que aumentam a absorção, que melhoram a absorção do cálcio, nós temos ali a lactose, amido resistente, oligosacarídeos. Fornecedores de cálcio, nós temos ali grupos de leite e derivados. Então, leites, iogurtes, queijos, fontes de
Derivados de leite são altas fontes de cálcio. Também temos ali vegetais verdes escuros, ou seja, os folhosos verdes escuros, são muito bons. Frutos do mar, dependendo da região deles, e alimentos fortificados em cálcio. A biodisponibilidade do cálcio vai variar bastante de alimento para alimento, então tem que saber disso. Necessidades e recomendações por RDA. A RDA de cálcio beira ali os 1.000, 1.300, dependendo da faixa etária e sexo, mas a UL acima de 2.500, ou seja, no mínimo ali 1.000 gramas, 1.300 gramas de carboidrato, de cálcio, e no máximo 2,5 gramas de cálcio. Deficiência. Insuficiência renal crônica, hepatopatias e deficiências de vitamina D prejudicam muito a absorção de cálcio. Então é muito importante, principalmente em idosos acima de 80 anos, onde cálcio e vitamina D são muito baixos, é importante fazer a suplementação de cálcio com a vitamina D, se não tiver, né, deficiência de vitamina D. Se não tiver, então tenta de outra forma, principalmente com carbonato de cálcio. Mas é muito importante, e vai ajudar bastante essa combinação, cálcio e vitamina D. Toxicidade, a hipercalcemia, então, por uso de suplementos. Lembrando, não é muito comum pela alimentação. O uso de suplementos vai ter ali sintomas inespecíficos, como perda de apetite, náuseas, vômitos, dor abdominal, confusão mental, delírios e aumento do risco de cânceres e doenças cardiovasculares. A avaliação do estado nutricional vai depender de vários questionários também. O cálcio sérico não é bom para medir cálcio dos ossos, mas a densitometria óssea é bom de se fazer. Agora vamos para o fósforo. Vou tentar ser rápido. Fósforo, as características dele é que ele é mais encontrado na sua forma de fosfato. Então a sua forma de PO4 é a mais encontrada, é a mais comum de ser encontrada na natureza. Ela tá ali, pode ser encontrada também na sua forma livre do fósforo inorgânico, então PI, que está ligado aos carboidratos, proteínas e outros componentes celulares, e também ao fósforo orgânico. O organismo humano, ele pode armazenar ali pode ser encontrado, cerca de 600 a 900 gramas de fosfato encontrado no corpo. Disso, cerca de 80% está presente no tecido ósseo e o restante em tecidos moles. A concentração plasmática é de 35 a 40 miligramas e crianças apresentam maior concentração devido ao IGF, que é o hormônio de fator de crescimento, semelhante à insulina. Aproximadamente 70% do fósforo sanguíneo está na sua forma orgânica e as outras 30% na sua forma inorgânica. Então é bem alta a concentração de fósforo no corpo. Funções: estruturação de células, membranas biológicas e tecidos ósseos. Tampão nos sistemas ácidos ou alcalinos, auxilia na manutenção do pH. Armazenamento temporário de energias. ATP, muito comum em ATP. É muito usado para a formação de ATP, afinal, né? Adenina trifosfato, ou seja, 3 fosfatos. Ou seja, precisa de muito fosfato. Componentes do DNA e do RNA, afinal, bases nitrogenadas dependem de fosfato também. Transporte de oxigênio por se ligar à hemoglobina. E reações de fosforilação e desfosforilação por enzimas. Tá bom? A absorção do fósforo pode ser ali uma mistura de fósforo orgânico e inorgânico por fosfatases intestinais que vão hidrolisar a forma orgânica. Melhor absorção de fósforo
inorgânico, metabolismo de absorção semelhante ao cálcio, absorção ali em adultos de 50% a 70%, em crianças de 69% a 90%. O pH alto ajuda muito, influencia muito na absorção do fósforo. Vitamina D também aumenta a absorção. E a sua absorção é semelhante ao cálcio, ou seja, o que vai diminuir a absorção do fósforo, tá? Pois eles vão competir pelo mesmo sítio ativo. A absorção também pode ser reduzida com o uso concomitante de antiácidos, porque o pH alto também auxilia na absorção do fósforo, e comer junto com o cálcio também vai dificultar bastante. 55% a 70% do fósforo ingerido ele vai ser absorvido e vai ser absorvido ali em todo o intestino delgado, de forma de transporte ativo ali no duodeno, já no jejum no ilho, mais a questão de transporte passivo. A absorção ela é diminuída por antiácidos à base de alumínio e carbonato de cálcio, e é isso. Excreção do fósforo, principalmente renal, então fosfato inorgânico ele é filtrado no glomérulo e reabsorvido no túbulo proximal, vai ser regulado pelo PTH e aproximadamente 85% do fósforo é ultrafiltrado. A excreção média é de 12% do fósforo filtrado. Fatores que interferem a absorção do fósforo: ali o cálcio, que ele é principal regulador do PTH, sódio, aumento do sódio do volume extracelular diminui a reabsorção do fósforo, alguns hormônios, vitamina D também aumenta a reabsorção, outros hormônios como a insulina parecem aumentar a reabsorção, e glicocorticoides, glucagon, diminui. Excessos: hiperfosfatemia. Ela se dá principalmente por suplementos ou bebidas à base de fosfato. É bem difícil você ter uma hiperfosfatemia pela alimentação. Também pode causar ali os mesmos sintomas do excesso de cálcio. Então, confusão mental, sensação de peso nas pernas, muito importante, hipertensão, calcificação de tecidos moles, cristais de fosfato que podem entupir artérias e outros vasos, parestesia de extremidades, enfim. Causas do excesso, eu já disse. Também tem a hipofosfatemia, que é baixo fosfato no organismo. Pode levar à perda de apetite, osteomalácia, raquitismo, dor óssea, pseudofatruras, fraqueza muscular, miopatias, hipoparatiroidismo, resistência à insulina, acidose metabólica, taquicardíaca. Casos da deficiência, pode ser ali em idosos, falha do fornecimento de absorção, vegetarianos restritos pela baixa presença do fosfato e mais presente na sua forma de fitatos inabsorvíveis, pacientes hospitalizados em estado grave e, enfim. Agora a síndrome de realimentação. A síndrome de realimentação, ela se dá em pacientes que estiveram em jejum prolongado, ou então uma deficiência de nutrientes, uma alta desnutrição muito grave, bem crônica. Pode ocorrer essa síndrome de realimentação, que é quando o corpo ele já está ali gastando todas as suas reservas, a pessoa começa a ter a sua introdução, fazer a realimentação. Com isso, vai ter um grande desvio desses minerais para auxiliar na absorção e no metabolismo dos demais nutrientes que estão chegando em grande quantidade que o corpo não estava acostumado.
que vai fazer com que o corpo apague. Basicamente isso. Fornecedores. A maior parte do fósforo, cerca de 60%, vem do leite, de carne bovina, aves, ovos, em outros alimentos também, em cereais, leguminosas, frutas, só que a biodisponibilidade deles é menor. Presente em aditivos químicos e também na reposição para usar em nutrientes lácteos. Alimentos lácteos. Necessidade de fósforo é bem alta também. Ali variando dos 700 a no máximo 3.000. Avaliação nutricional também por densitometria óssea. Acabo com o fósforo por aqui. E o cálcio também.